E meus amados, ainda de pé, eu pedia que abrisseis as vossas Bíblias comigo, porque quero ler um texto da Palavra de Deus. E eu gostava que viesseis comigo nesta tarde até ao Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 8 e a partir do verso 18. Mateus capítulo 8 e a partir do verso 18. Aleluia. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do lago. Então, o mestre da lei aproximou-se dele e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus, porém, lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Até aqui a palavra do Senhor. Deus da glória, nesta tarde te pedimos que nos venhas abençoar, que a tua palavra possa encontrar guarida nos nossos corações. Deus, e que a tua palavra, Pai, possa vir de encontro às nossas necessidades, Senhor. Vem abençoar-nos para a tua glória. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podeis tomar os vossos lugares nesta tarde, e este texto fala acerca de seguir Jesus. Quantos aqui nesta tarde querem dizer: eu quero seguir Jesus? Quantos podem dizer: eu quero seguir Jesus? Quantos podem dizer: um dia eu decidi seguir Jesus e eu quero continuar a segui-lo? Podem levantar as suas mãos e dar glória a Jesus nesta tarde? Quantos podem dizer: eu fiz uma boa escolha na minha vida? A escolha boa que eu fiz foi que eu decidi seguir a Cristo. Podes nesta tarde levantar a tua mão e dizer isto? Amém. Veja comigo. Jesus, ele disse: nós vamos para o outro lado. Havia uma grande multidão à volta. E logo pessoas disseram: mas mestre, eu quero seguir-te. Nesta tarde, eu não sei qual é a multidão que vive à tua volta. Eu não sei que influências é que tu tens. Mas eu sei que a melhor coisa que tu podes fazer na tua vida é seguir verdadeiramente a Jesus. Para onde quer que Ele vá, para o lugar que Ele decida ir, para o caminho que Ele diga que é o caminho que deves trilhar. Isto é o melhor que deves fazer. Isto é o melhor que eu devo fazer. Isto é o melhor que eu posso fazer. Jesus viu grandes multidões ao seu redor. Jesus viu muitas pessoas. Mas Jesus não disse: vocês fiquem com as pessoas. Jesus disse: sigam-me. Vamos juntos para o outro lado. Jesus quer realmente que tu fiques junto com Ele. Não basta estar num ambiente de multidão, mesmo que essa seja uma multidão de fé. Não basta estar num ambiente e dizer: tudo o que eu tenho da minha vida espiritual depende dessa multidão e desse ambiente. Tu precisas de seguir verdadeiramente a Jesus Cristo. Amém. Seguir Jesus não é uma coisa que se faz uma vez e fica feito. É algo que precisa ser uma vida inteira. Até ao momento em que nós estejamos na presença dele para sempre. Em cada dia, nós precisamos de fazer este esforço contínuo de seguir a Jesus. Deixa-me perguntar-te nesta tarde. Talvez já entregaste a tua vida a Jesus faz muito tempo. Talvez já entregaste a tua vida a Jesus faz muitos anos. Mas deixa que te pergunte: será que realmente estás seguindo a Jesus? Será que estás caminhando para onde Ele vai? Será que tens continuado ao longo da tua vida a fazer isto? Se porventura tu um dia aceitaste Jesus, se porventura tu um dia aceitaste no teu coração este Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por ti, mas a tua vida tem sido uma vida meio estranha, um dia segues Jesus, outro dia segues a multidão, eu quero te dizer que tu precisas de parar e tomar uma firme decisão. A partir de hoje, eu quero única e exclusivamente seguir a Jesus. Amém.
As minhas ovelhas, diz lá em João capítulo 10 e no verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quantas vezes dizemos que somos ovelhas de Jesus, mas não o seguimos? Meu amado irmão, prezada irmã, em cada dia da tua vida, em cada decisão da tua vida, precisas de seguir a Jesus. Amém? Aparece-nos aqui dois homens. O primeiro é um escriba e ele diz: Mestre, eu vou-te seguir para onde quer que tu fores. Eu não quero saber para onde é que tu vais. Eu apenas quero saber que para onde tu fores, eu vou atrás de ti. Esta frase é bonita, parece uma frase com muita coragem, parece uma frase de alguém muito zeloso. Esta frase, ela até pode parecer uma decisão muito firme. Mas Jesus dá-lhe uma resposta, diz: olha, as raposas têm covis ou têm tocas, as aves têm ninho, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Porquê que tu me estás a seguir? Estás-me a seguir a ver o que é que vais receber em troca? Jesus estava dizendo: você está disposto a seguir-me? Estás disposto a seguir-me num caminho de incompreensão? Estás disposto a seguir-me, mesmo que muitas vezes te desse jeito a algumas coisas que eu não te vou dar? Porquê que tu me estás a seguir? Muitas pessoas hoje apresentam um evangelho fácil, onde seguir Jesus é quase como uma troca. Eu dou-te a minha fidelidade e eu quero receber alguma coisa. E parece que tudo fica nesta base. Mas Jesus disse: olha, o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Mesmo assim queres segui-lo? E meu amado irmão, prezada irmã, eu quero dizer-vos que seguir Jesus é seguir alguém sem estar à espera de receber alguma coisa em troca. Eu não tenho dúvidas que o vais receber, eu não tenho dúvidas que Ele te vai dar, mas nós seguimos a Jesus porque sabemos que Ele é o nosso mestre, o melhor mestre. Nós não o seguimos por causa do que recebemos, nós seguimos porque sabemos que Ele é o nosso Senhor e nós queremos seguir aquele que é o nosso Senhor. É interessante que Jesus dizia lá em Lucas, no capítulo 9 e no versículo 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Esta expressão, a si mesmo se negue, está ligada com não se tenha a si próprio em primeiro lugar. Não tenha a si mesmo os seus próprios desejos, os seus próprios interesses em primeiro lugar, mas tenha em primeiro lugar seguir-me. É interessante que tantas vezes nós desafiamos as pessoas a seguirem a Jesus Cristo, o Salvador. Mas agora nós estamos a desafiar a seguir a Jesus Cristo, o Senhor. Não apenas aquele que veio dar a sua vida aí neste mundo, na cruz do Calvário, para que eu pudesse ser salvo por Ele. Não apenas aquele que deu a sua vida para salvar a minha vida da condenação eterna, mas aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e aquele a quem eu quero seguir, dizendo: toma conta da minha vida, a ti eu quero seguir, quero-te entregar a minha vida, para que tu passes a ser o dono dela. Prezado irmão e irmã, muitas pessoas têm prometido fidelidade a Cristo. Muitas pessoas têm dito: eu quero ser fiel. E a determinada altura da sua vida, isto que eles prometeram é esquecido. Apenas por uma razão. Eles não colocam dia após dia Jesus Cristo como o Senhor. Jesus Cristo como o dono.
quando eu entrego a minha vida a Ele e digo que a minha vida é dele, a partir daí eu posso segui-lo. Sabe porquê? Porque já não sou mais eu, é Ele. É Ele que é o dono, é Ele que é o detentor da minha vida. Nesta tarde, talvez isto possa parecer estranho para ti. Talvez nunca entregaste a tua vida a Jesus, mas tu nesta tarde podes ir a Jesus e dizer: Senhor, eu quero te entregar a minha vida, e tu vais ver que Ele vai tomar conta dela bem melhor do que aquilo que tu consegues fazer. Ele vai tomar conta dela muito melhor do que aquilo que tu és capaz de tomar. Ele vai cuidar de ti muito melhor do que aquilo que tu és capaz de tomar. Ele vai levar-te e guiar-te muito melhor do que aquilo que tu és capaz. Procuramos Jesus Cristo, o Salvador das nossas vidas, das nossas almas, aquele que perdoa os nossos pecados. Mas nós entregamos-lhe a nossa vida para que Ele seja o Senhor. E Ele que é o Senhor das nossas vidas, nós seguimos dia após dia. O Senhor não procura, ou Jesus não procura, pessoas que simpatizem com Ele. Jesus procura muito mais do que isso. Pessoas que o sigam, que lhe entreguem a sua vida e que confiem nele. A vida cristã costuma começar ou começa com uma decisão. Mas a vida cristã não fica presa apenas a uma decisão. E esta decisão que eu estou a falar é quando nós percebemos que somos pecadores, quando nós percebemos que necessitamos de um Salvador e que a única pessoa que está à altura para ser o nosso Salvador é Jesus Cristo. Mas a nossa vida cristã não fica restrita a isto. Depois nós precisamos de continuar com Ele todos os dias. A isto chama-se perseverança. Muitas pessoas têm aceito Jesus, têm tomado uma decisão, mas eles não têm perseverado nele. Logo, a decisão que um dia eles tomaram, ela ficou anulada porque eles depois não continuaram a seguir Jesus. Amado irmão, prezada irmã, permita que te diga nesta tarde, tu precisas de seguir Jesus a cada dia. Seguir Jesus dizendo: tu és aquele que é o meu Senhor, a quem eu entreguei a minha vida, a quem eu quero seguir em cada dia, com quem eu quero caminhar lado a lado. Tu és o Senhor e eu quero continuar contigo. Se porventura nós temos nesta tarde algum irmão, alguma irmã que tem aceito Jesus Cristo, talvez até foi batizado e disse: eu quero seguir a Jesus todos os dias da minha vida, mas a forma como está seguindo Jesus, Ele já não é o Senhor. Eu quero te dizer que nesta tarde tu precisas de falar com Ele. Nesta tarde tu precisas dizer: Jesus, eu quero que tu continues a ser o Senhor, o dono da minha vida. E eu quero caminhar contigo dia após dia, custo o que custar. Parece um segundo homem. Este segundo homem, às vezes eu chamo-lhe o vai-se ver. Onde vê que muitas vezes as pessoas dizem qualquer coisa e a resposta é: pronto, isso depois vai-se ver. Conhecem esta expressão? Olha, há pessoas a fazer isto com seguir Jesus. Isso depois vai-se ver. Olha, mestre, pois, mas eu agora, o meu pai está velhinho. Primeiro deixa lá ele morrer, eu vou enterrá-lo e depois eu vou tratar disso. Vai-se ver. E sabe, há pessoas que tudo é no futuro, lá mais para a frente, um dia. Amados irmãos, prezadas irmãs, deixem-me dizer-vos de como está tratando o seu relacionamento com Cristo. Ele precisa de ser tratado todos os dias e nunca pode ser no vai-se ver, precisa de ser no hoje. Eu hoje tenho que cuidar de seguir a Jesus Cristo fielmente. Amanhã eu vou ter de cuidar do amanhã e no dia a seguir eu vou ter de cuidar do dia a seguir.
E não pense no vai-se ver. Porque quando você der conta, você já não vê nada. Vai-se ver. Não. A procrastinação faz com que o homem, mesmo tendo uma justificativa razoável como este homem tinha, o estava a afastar cada vez mais de Jesus. E ele precisava deixar tudo para trás e seguir a Jesus. Nesta tarde, se tu entraste numa situação em que estás vivendo a tua vida, isso há de se ver. Pronto, deixa lá, temos tempo. Depois, mais para a frente, tu estás correndo um perigo muito grande. E tu precisas de o resolver hoje. Permite-me corrigir. Hoje não é suficiente. Tu precisas de resolver agora. Se decidiste um dia seguir Jesus, mas essa não tem sido a tua caminhada, tu precisas dizer: Jesus, a partir de agora, eu quero estar lado a lado contigo. Amém. Jesus está ensinando que nada pode ocupar o primeiro lugar no seguidor de Jesus. Nada pode ter maior prioridade no seguidor de Jesus do que seguir Jesus. Nós dizemos Ele é a pessoa mais importante, até cantamos tantas vezes. Espero que cantemos sem mentir e que Ele seja mesmo a pessoa mais importante na nossa vida. Quando Jesus Cristo, Ele é a pessoa mais importante da nossa vida, tudo aquilo que está à nossa volta, Ele vai tomar conta para que possa ser acrescentado, para que possa ficar tratado. Mas Jesus precisa de ser a pessoa mais importante da tua vida. Segue Jesus como? Se segues Jesus e Ele é a pessoa mais importante da tua vida, tu podes confiar nele. Porque independentemente das situações que vierem, Ele vai estar lá como a pessoa mais importante. Muitas pessoas dizem: eu nunca disse não a Jesus. Mas disseram muitas vezes: vai-se ver. Nunca disseram não, mas disseram qualquer dia. Mais para a frente. Se Jesus tem falado ao teu coração, nunca digas mais para a frente. Porquê que Jesus, Ele quer que nós o sigamos sempre? Experimente ir aí para umas estradinhas antigas, daquelas estradinhas que o GPS baralha todo, atrás de alguém. E experimente só seguir de vez em quando. Quando você deixar de seguir, dificilmente vai voltar a encontrar a pessoa. Toda a gente que conduz já experimentou isto, não já? Olha, andou sempre, estava na frente, andou sempre, agora... Sabe uma coisa? Jesus quer que eu o siga. Mas eu não posso seguir de forma intermitente. Eu tenho que seguir sempre. E quando eu sigo sempre, esta distância entre mim e Ele é sempre tão pequena, ao ponto de nós podermos estar juntos. Seguimos Jesus. Quantos nesta tarde podem dizer: eu quero verdadeiramente continuar a seguir Jesus? Podem levantar o vosso braço. Podem dar glória a Jesus nesta tarde. E quantos querem dizer que Jesus continua a ser o mais importante, aquele que está em primeiro lugar na sua vida, podem dar glória a Jesus. Ele quer ser, mas Ele não vai impor ser. Ele deseja ser, mas és tu que tens de o colocar em primeiro lugar na tua vida.
Ele oferece-se para ser, mas és tu que tens que abrir a porta do seu coração, porque Ele nunca forçará a entrada. Segue Jesus Cristo. Segue Jesus Cristo. Seguir Jesus exige uma prioridade absoluta. Isto significa colocar Jesus acima dos nossos projetos pessoais, acima da aprovação dos outros, acima do conforto, acima do nosso passado que tantas vezes nos leva a tomar decisões, acima dos nossos medos e, sobretudo, acima de uma coisa que nós somos muito hábeis a arranjar. Sabem o que é? Desculpas. Jesus tem que estar acima. E quando Ele nos diz segue-me, Ele está nos convidando a colocá-lo nesta posição, neste patamar. E agora deixa-me que te pergunte nesta tarde, que posição ocupa Jesus Cristo na tua vida hoje, agora? Quantas vezes tens posto estas coisas acima dele? O que é que está realmente no ponto primeiro da tua vida? O discípulo verdadeiro, ele está sempre preocupado que Jesus e os seus interesses estejam no primeiro lugar da sua vida. Encontramos em Eclesiastes, no capítulo 12 e nos versículos 13 e 14, de tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Não teremos de prestar contas a Deus de tudo, nós teremos, que prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja bem ou mal. E este versículo começa com alguma coisa muito interessante. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isto que fomos criados. Há tanta gente a sofrer hoje por uma razão apenas: não encontra um propósito para a sua vida. Algumas pessoas dizem: eu não encontro sequer mais razão para viver. Eu quero te dizer que tu fostes criado, que eu fui criado com um propósito. O propósito de temer a Deus e o propósito de lhe obedecer. E quando nós fazemos isto, a nossa vida já começa a ter um propósito. Porque nós fomos criados com um propósito. Quando nós seguimos Jesus, quando nós caminhamos com Ele, nós estamos a cumprir o propósito pelo qual fomos criados. Jesus chama-te a segui-lo. Ele não te chama a segui-lo hoje. Ele chama-te a segui-lo sempre. Ele não te chama a segui-lo daqui por uns tempos. Nem tampouco Ele te chama a segui-lo ao domingo. Ele chama-te para que tu sejas um seguidor de Jesus todos os dias. Em tudo aquilo que tu fizeres, em todas as tuas decisões, segue verdadeiramente a Jesus. Não é alguma coisa que deva depender de algo. Não deve depender do teu humor. Olha, infelizmente o nosso humor não está todos os dias igual. É só comigo? Não. Oh, pensava que era só comigo. Também acontece convosco. O meu humor não está sempre igual. Não depende da minha saúde. Chegamos ali, apanhamos uma corrente de ar e ficamos com lenços atrás de nós durante uma semana.
não depende das pessoas que estão à nossa volta. Não depende sequer do jeito que nos dá naquela altura. Seguir Jesus deve ser uma decisão tão importante que aconteça o que acontecer, eu quero seguir Jesus. Seguir Jesus não é apenas frequentar a igreja. Seguir Jesus é muito mais do que isso. É negar-se a si mesmo. Tomar a cruz e caminhar atrás de Jesus. E sabe uma coisa? Ele não para. Ele continua sempre. E eu não posso deixar de caminhar atrás dele. O problema é que quando eu me distraio, eu paro de caminhar atrás dele. E eu já fiquei distraído com alguma coisa. Seguir Jesus é abandonar as desculpas. Seguir Jesus é dizer hoje, amanhã e sempre, eu quero segui-lo, independentemente da dificuldade. Seguir Jesus é muito mais do que admirá-lo. É entregar a nossa vida nas mãos dele. Será que nós confiamos suficientemente nele para lhe entregarmos as nossas vidas? Será que nós lhe entregamos a nossa vida? Ou será que nós não confiamos assim tanto nele? Deixem-me nesta tarde trazer-vos uma pequena ilustração. Conta-se que naquelas grandes avenidas de Nova Iorque apareceu um homem e aquele homem, ele era um grande equilibrista. E então ele pôs um cabo de aço entre o topo de um daqueles arranha-céus e o outro e pegou no megafone e começou a juntar toda a gente cá em baixo e disse: atenção, porque eu vou passar deste prédio para aquele prédio, e cá embaixo na avenida estava uma multidão enorme que via o homem a passar. E ele passou de um lado para o outro e cá embaixo toda a gente batia palmas e dizia: ele é extraordinário. E ele disse: mas eu tenho uma coisa para vos dizer. É que eu agora vou passar para o outro lado, mas eu vou levar comigo um saco de batatas. E o homem pegou num saco de batatas, mostrou a toda a gente, colocou o saco de batatas às costas e começou a caminhar em cima do cabo de aço. E vocês não imaginam como as pessoas cá embaixo na avenida batiam palmas, todas alegres e satisfeitas com aquele homem, e diziam: ele é mesmo extraordinário. E agora, ele chegou ao outro lado e disse: mas eu agora vou fazer diferente. Eu vou levar um carrinho de mão e eu vou pôr as batatas no carrinho de mão e eu vou atravessar novamente para o outro lado. Toda a gente estava muito admirada o que é que o homem vai fazer. E ele pega no carrinho de mão e, pé entre pé, atravessou novamente para o outro lado, e cá embaixo toda a gente batia palmas e ele começou a fazer perguntas: e disse: quem é que acredita que eu sou capaz de convidar um de vocês para vir para o carrinho de mão e passar para o outro lado? Tanta gente que acreditava. Mas quem é que foi? Como é que nós colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus? Nós precisamos de confiar inteiramente. E segui-lo é isto: eu deposito a minha vida porque eu confio que tu és bem melhor e que consegues fazer tudo aquilo que eu preciso. Nesta tarde,
Eu não sei como é que tu tens seguido Jesus. Não sei como é que tem sido a tua caminhada. Mas nesta tarde eu queria te desafiar a que fizesses uma retrospectiva sobre como é que tu tens seguido Jesus. Se realmente tu tens seguido dia após dia. Se realmente tu tens seguido sempre. Se realmente tu tens seguido de uma forma constante. Se realmente tu tens colocado em primeiro lugar na tua vida. Porque se isso não é a tua realidade, tu precisas de mudar isso nesta tarde. Tu precisas de falar com Deus e de dizer: Senhor, eu tenho vindo à igreja, eu até sou batizado, mas eu não te sigo fielmente. Eu não confio a minha vida totalmente nas tuas mãos. Eu não tenho posto em primeiro lugar na minha vida, mas eu quero mudar isso. Não digas que é para amanhã, não digas que é um dia, não digas que vais ver. Diz: eu quero mudar isso. E também não digas hoje. Diz agora. Mas que não seja um agora que acontece e apaga-se logo a seguir. Mas um agora que começa e que se prolonga até que Jesus Cristo venha buscar. Nesta tarde, precisamos de analisar a nossa vida. Vale a pena seguir a Cristo. Vale a pena renunciar-nos a nós mesmos. Vale a pena obedecer. Vale a pena tomarmos a nossa cruz. Vale a pena confiar em Jesus na nossa vida, porque Ele sempre vai tomar conta dela bem melhor do que aquilo que nós conseguimos fazer. Será que nesta tarde nós podemos fechar os nossos olhos? E eu pedia que no teu lugar, com a tua cabeça baixa, tu pudesses falar com Deus agora. Eu não sei como tem sido esta tua viagem atrás de Jesus. Eu não sei como tem sido este teu seguir a Jesus, mas eu sei uma coisa: tu podes seguir Jesus Cristo fielmente. Podes tomar esta decisão. Faz isto nesta tarde e diz: Deus, eu quero seguir-te fielmente. O meu desafio é que por uns instantes possas fechar os teus olhos, possas falar com Ele agora. E enquanto nós vamos entoar um cântico, eu desafiava-te a falares com Deus agora, como no teu lugar, sentado no teu lugar, talvez com os teus olhos fechados, com a tua cabeça baixa. Fala com Deus agora, só entre ti e Ele. E deixa que Deus fale ao teu coração. Deixa que Deus fale à tua vida. Deixa que Deus fale agora contigo. E fala tu com Ele. E diz: Senhor, eu quero disponibilizar-me para te seguir sempre, para te seguir de forma continuada. Eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Eu confio que tu vais tomar conta dela bem melhor do que aquilo que eu consigo fazer. Fala com Deus nesta tarde e deixa que Deus fale à tua vida e ao teu coração. Aleluia, aleluia.